Muito prazer, meu nome é Caio Pereira, eu sou sócio aqui do Escritório Contábil Nacional e a pedido do Silvio Mauro eu vim mostrar para vocês uma comparação entre o regime de pessoa física e pessoa jurídica, mostrar para vocês qual que é o melhor cenário para vocês dentistas se enquadrarem, tá? Mostrar as diferenças também de um e de outro, quais os modelos, os momentos, né, que nós vamos ter economia com cada regime. Eu montei essa aula em modelo de mapa mental e espero ajudar vocês a atingir, né, e tirar essas dúvidas. E já logo de início disponibilizo minha agenda e a agenda do Ulisses para eventuais reuniões, seja em grupo ou sejam reuniões individuais, para a gente entender qual que é o melhor cenário para cada um de vocês e enquadrar vocês no melhor regime tributário para vocês economizarem impostos, tá bom? Vou mudar aqui para que vocês vejam a apresentação e a gente caminhe juntos aí. Vamos lá. Então, separei aqui entre pessoa física e pessoa jurídica para nós termos essa noção. Tá? Dentro da pessoa física, vou passar rapidamente sobre os tópicos e depois eu vou fazer, né, um planejamento prático com vocês. Então, na pessoa física nós temos aqui a CLT, que seria aquela pessoa registrada que entra aqui naquele cenário dos 27,5% de imposto de renda. Tá? Tem uma tabelinha que está aqui. Essa tabelinha, ela é a tabela de incidência, a tabela progressiva do imposto de renda. Então, conforme mais você fatura, mais você é tributado, essa regrinha que a gente tem no Brasil aí, tá bom? Então, a questão do INSS, esse imposto aqui é o que vai contar para a sua aposentadoria, caso você esteja nesse regime, e também tem o fundo de garantia. Da CLT eu vou passar brevemente, que eu acho que a maioria de vocês provavelmente não está nesse regime, a não ser que vocês tenham aí, né, tenham passado em um concurso numa prefeitura ou em algum outro tipo de concurso que o órgão registrou vocês. Tá? Isso aí tem bastante impacto também, cada caso tem que ser analisado de maneira diferente, isso aí vai ter um impacto grande lá na declaração de imposto de renda. Tá? Então, agora para a clínica de vocês, para a empresa de vocês, vocês como profissionais autônomos, né, entrariam na seguinte questão. Nós temos aqui também a figura do 27,5%, que seria aquela mesma tabelinha. Porém, aqui tem uma diferença. Aqui a gente fala já do carnê-leão. Não é sobre o faturamento, e sim sobre o resultado da atividade de vocês. Mas com esse resultado eu tenho que fazer uma ressalva. Tá? Aqui nós estamos considerando os recibos emitidos menos as despesas com a atividade. Então não são todas as despesas que entram, e só as despesas que têm documentação fiscal. Então se você combinou, por exemplo, de um aluguel, você não declarar, esse aluguel a gente não pode abater dentro dessas receitas. Tá? Se você tem algum outro combinado ou alguma outra coisa que você compra sem documentação fiscal, realmente esses valores a gente não pode abater aqui no seu imposto e vai ficar assim mais caro para você. Tá? Esses recibos, lembrando que eles estão já a partir do dia 1º de janeiro de 2025 sobre a ótica da Receita Saúde, do aplicativo da Receita Saúde, sendo emitidos de forma digital. Então a gente não tem mais aquele modelo de recibinho no papel. Então todos os recibos emitidos aqui eles já caem diretamente no carnê-leão. Então o que faz com que nós tenhamos que correr atrás das despesas para bater esses valores aí no carnê-leão. Tá? Vamos entrar aqui agora na parte do INSS. Lembrando que no INSS nós temos dois modelos de recolhimento, tá? Onde no primeiro modelo nós temos o valor de 20% sobre o total dos rendimentos tributáveis. E nesse modelo, o contribuinte ele se aposenta por tempo de contribuição, né, conforme uma média aí dos recolhimentos que ele fizer durante o período. Lembrando que o teto é de R$ 8.157,41 e o mínimo que pode ser recolhida em cima de um salário mínimo. Então, ou seja, 20% sobre esse valor do teto, de R$ 8.157,41, ou 20% sobre um salário mínimo, tá bom? E nós temos o outro cenário, que é o cenário de um salário mínimo, onde o contribuinte se aposenta por idade, com o valor de um salário mínimo aqui. Minha recomendação para vocês, de forma bem breve, nós tivemos uma oportunidade de tratar isso aí, seria bacana avaliar caso a caso, porém, se você tiver a oportunidade de pegar esse dinheiro e colocar em um outro lugar, uma previdência privada, algum outro investimento, vai te render muito mais frutos, né, do que a previdência oficial, que a cada ano eles estão aumentando a idade para se aposentar e aumentando também o tempo de contribuição. Né? Temos a figura aqui também do ISS, tá bem? Que seria basicamente o carnezinho que chega como se fosse um carnê de IPTU, que tem um valor aí de R$ 120, mais ou menos, por mês.
Isso aí pode variar de município para município, às vezes a regra é um pouco diferente, mas sempre, na maioria dos casos, é um carnezinho com valor fixo, tá bom? Em alguns casos raros, é um percentual sobre o seu faturamento. O que a gente tem que frisar aqui é que se você não paga esse ISS, provavelmente a sua contabilidade não fez seu registro como autônomo. Se a prefeitura pegar, você pode ser fiscalizado e voltar pagando esse imposto de maneira retroativa, atrasado, com multa e juros. Tá? Então vamos ficar de olho aí. E caso alguém não tenha esse recebimento, pode entrar em contato com a gente. Não tem esse pagamento, essa figura desse imposto, entre em contato conosco que a gente consegue validar, no caso de vocês em específico, tá bom? Passando bem rapidamente aqui, então, na pessoa física é isso. Na pessoa jurídica, nós temos a seguinte questão. Nós estamos tratando de um CNPJ. Tudo que entra na conta do CNPJ, ele tem que ter nota. E tudo que sai do CNPJ tem que ter uma justificativa também com documentação fiscal. Tá? Então, tratando aqui de economia tributária, eu coloquei 3 regimes. Tá? Simples nacional, lucro presumido e lucro real. Sendo que o lucro real ele é desvantajoso para prestadores de serviço, tá? Porque nós não temos a figura do crédito fiscal. Então nós não podemos tomar crédito de PIS e COFINS, onde as alíquotas no lucro real sobem muito. Então isso faz com que não compense nós estarmos às vezes aí no lucro real. O lucro real ele vai compensar para empresas que têm uma margem muito baixa. Não é o caso da prestação de serviço da odontologia. Então nós temos aqui também o Simples Nacional, que é um dos regimes mais queridos, aí, até mesmo por conta da simplicidade e da economia que ele gera. Só que aqui nós temos um detalhe, eu vou tentar ser muito breve em relação a isso para a gente já pular logo para a parte prática. Então, o Simples Nacional é tributado em tabelas. Nós olhamos aqui a tabela do anexo 5, que é a tabela que vocês são enquadrados de acordo com a atividade, podendo optar pela tabela do anexo 3. Caio, o que é isso? Me explica, pelo amor de Deus. Então, a tabela do anexo 5, que é essa daqui, começa com 15,5% de imposto. A tabela do anexo 3 já é diferente, ela começa com 6%. Então os valores da tabela do anexo 3 são menores. O que a gente precisa fazer, Caio, para chegar nessa tabela? Né? Para passar de uma tabela de 15,5% para uma tabela de 6%, no caso de faturamento, aí até R$180 mil por ano. Nós temos que cumprir com o fator R. Seria basicamente ter uma massa salarial de 28% do nosso faturamento. Explico isso melhor, tá? Basicamente, se você fatura R$10 mil, 2.800 tem que ser a sua massa salarial, que é o salário de registro de funcionário, mais o seu prolabore ou somente o seu prolabore, tá? Então, no caso de você não ter ninguém registrado, a contabilidade ajusta o seu prolabore para chegar nesses 28%. Se tiver alguém registrado, é o salário deles mais o seu prolabore para chegar nessa economia, tá bem? Vocês não precisam fazer nada, a contabilidade é quem faz esse cálculo e coloca vocês nessa situação de economia de impostos. Então, esse é o cenário do Simples Nacional. Nós temos aqui também a figura do lucro presumido. Tá? O lucro presumido, como o próprio nome diz, a Receita Federal presume o seu lucro e faz a tributação do seu lucro. Tá? Dentro disso, o que a gente tem na base de cálculo do lucro presumido? O Simples Nacional, lembrando, é o faturamento. O lucro presumido tem a presunção do lucro. De acordo com a atividade dos dentistas, a Receita Federal enquadra vocês em 32%. O que significa isso, Caio? Se eu faturei R$10 mil, R$3.200 será minha base de cálculo para imposto de renda e contribuição social. Outros impostos como ISS, PIS, COFINS têm suas alíquotas fora, né, desta base de cálculo, incidem diretamente sobre o faturamento. Tá? Então ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento. Tem alguns outros cenários também de impostos sobre folha de pagamento também. Tá? Então, o que a gente olha aqui? Dentro desses 32% tem a incidência de 15% de imposto de renda, 10% do adicional de imposto de renda. Quando a base de cálculo ultrapassa R$20 mil no mês, tem o adicional de 10% em cima desse valor excedente desses R$20 mil. Tá? Então, e temos também aqui 9% de contribuição social. Tá? Caio, conseguimos reduzir esse valor? Sim, na tributação hospitalar, tá? Mas não é tão simples assim como vocês imaginam. Muita gente fala na internet que a tributação hospitalar é uma coisa muito milagrosa, muito tranquila, muito fácil, porém não é.
exatamente assim. A tributação hospitalar, para a gente fazer a equiparação de uma clínica a um hospital dia, nós temos que obedecer algumas regrinhas. Dentre essas regras, uma regra da Anvisa chamada RDC 50, que vai exigir, talvez, uma alteração estrutural no negócio. Então a gente está falando de reformas, né, para se adequar a essas normas, ter leitos, enfim, e ter o cumprimento dessas normas para depois sair lá no seu alvará da vigilância sanitária que você cumpre com essas normas da Anvisa. Qualquer outro requisito para vocês estarem dentro dessa tributação hospitalar, né? Ser uma sociedade empresária. E uma sociedade empresária de fato, ou seja, não somente no papel ser constituído como uma empresa, mas se portar como uma empresa. Então, ter um departamento financeiro, ter um departamento de marketing, não ser somente o dono da empresa que presta serviços, ter outros profissionais prestando serviços, ser realmente uma organização, né, que presta serviços odontológicos. E aí, qual que seria o benefício? Ao invés da presunção desse faturamento, né, a presunção do seu lucro, no caso, ser 32%, vai ser 8% para alguns procedimentos. Olha, não são todos, não é o faturamento inteiro que entra nessa questão aqui. Tá? Então, lembrando, a maioria dos procedimentos, que são procedimentos cirúrgicos, alguns outros procedimentos até de imagem, alguns exames, então tem uma listinha com esses procedimentos que podem ser oferecidos, né? Aí é uma base de 8%. Tá? Então, lembrando, não acreditem em tudo que vocês veem na internet. O que a gente consegue fazer dentro da tributação hospitalar é um trabalho para enquadrar vocês ali dentro e depois desse trabalho entrar com uma ação judicial e garantir a segurança para vocês de que vocês conseguem estar dentro desse regime sem ter algum questionamento da Receita, tá? Porque mesmo que vocês estejam aptos a entrar nesse regime sem uma ação judicial, a Receita Federal pode questionar vocês e vocês podem acabar levando aí alguma multa ou alguma outra coisa. E uma coisa que é muito bacana da gente ressaltar: a tributação hospitalar não é vantajosa para todo mundo, tá? Tem que ser feito um estudo tributário. Existem outras coisas que nós temos que avaliar além dos procedimentos, ou seja, folha de pagamentos e uma infinidade de coisas. Então, somente após um estudo tributário validando a estrutura, né, da tributação hospitalar como melhor, como mais econômica, aí sim começam-se os trabalhos para conseguir atingir, né, essa tributação hospitalar. Chegando aqui na parte prática, eu vou colocar alguns cenários para vocês, e esses cenários eles vão ser muito discrepantes um de outro. Vou fazer algumas simulações aqui dentro para que vocês entendam que, na verdade, cada caso deve ser analisado de uma forma diferente. Então, nem sempre um regime tributário vai servir para duas pessoas, tá? Às vezes um é melhor para uma, outro é melhor para outra, depende muito, né, da operação. Isso é bacana da gente explicar para vocês, para que quando vocês escutarem que o Simples Nacional é melhor ou que o lucro presumido é melhor, isso é uma mentira, tá? Então, vamos avaliar aqui juntos. O cenário: R$35 mil de faturamento de janeiro a dezembro, colocando aqui que eu tinha falado para vocês que a gente consegue abater as despesas. Então, R$15 mil de despesas que a gente consegue abater aqui dentro. Material, pessoal registrado, contando tudo aquilo que a gente negociou, que vocês negociaram aí, que tem documento fiscal, tá bom? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, vou colocar depois aqui outros cenários também. Então, considerando aqui também uma pessoa registrada no valor de 2.500. Então, por exemplo, a pessoa lá da recepção, nossa recepcionista, que a gente registrou ela. Neste cenário, nós temos aqui um Simples Nacional com fator R se demonstrando como se fosse o melhor regime tributário, tá? Então, pô, Caio, bacana, mas eu já ouvi falar que até X%, até X mil de faturamento compensa o carnê-leão. Se você tiver uma despesa, por exemplo, aqui dentro de R$20 mil, vamos avaliar como que fica a situação do gráfico comparativo. Nós já temos que o carnê-leão aqui ele é melhor, tá? Se você é uma pessoa que não emite, um profissional que não emite todos os recibos, o carnê-leão, às vezes, para você pode ser um regime que seja melhor, tá? Porém, eu tenho uma coisa para te falar. Não é simplesmente porque você está economizando imposto que você não está correndo risco. Se você não emite esses recibos, você está correndo um risco de ser fiscalizado, tá? Isso aí tem que ser muito considerado. Então, o correto seria emitir um recibo de todos aqueles procedimentos e não somente emitir por demanda, tá? Vamos avaliar aqui um segundo caso. Nesse segundo caso, eu vou colocar aqui para vocês um faturamento de R$100 mil,
E nesse faturamento de 100 mil reais, eu vou aumentar aqui para 12 mil reais de folha de pagamento. Então, colocando aqui o pessoal da limpeza, 2 recepcionistas, então inchando um pouquinho mais a folha de pagamento também para ver esse cenário, como ficaria. E colocando aqui também, tá, a grande questão aqui das despesas. Colocar aqui 50 mil reais de despesas dentro da operação. Tá? Uma coisa bem bacana que eu gostaria de falar para vocês é que o lucro presumido misto eu estou considerando 50% dos serviços como se fossem serviços beneficiados, ou seja, procedimentos que estão listados naquela regrinha da Anvisa, né, para a gente fazer esse gráfico comparativo. Pode ser mais, pode ser menos, então isso aí vai impactar diretamente no quanto isso vai demonstrar de economia para vocês. Então aí, dentro de um cenário de 100 mil reais de faturamento, a gente está avaliando aqui ó, o Simples Nacional como o melhor regime. Só que igual eu acabei de comentar com vocês aqui. Então, supondo que, Caio, seja 80% aqui os meus procedimentos beneficiados pela aquela regrinha lá da Anvisa. Vamos colocar aqui um valor um pouquinho maior. Vou fazer a simulação e já volto aqui com vocês. Então, colocando esse cenário de 80% aí de procedimentos beneficiados, nós conseguimos ver aqui também que o Simples Nacional ele continua sendo o melhor regime. Só que, Caio, bacana, beleza, meu faturamento ele está maior, cara. Ele está aqui em 200 mil reais. Qual que é o melhor regime para mim? Então aqui a gente já consegue ver que o lucro presumido misto, com 80% desses procedimentos, se for uma clínica de implantes, por exemplo, nós temos aí, né, uma economia tributária. Então tudo isso que eu estou mostrando para vocês é para falar aqui. Não existe segredo e não existe padrão de regime tributário. Cada regime, cada empresa deve ser analisada para ver qual que é o melhor regime que se enquadra. Tá? Então, quando vocês ouvirem alguém dizendo que o lucro presumido é melhor, que o Simples Nacional é melhor, é uma grande mentira. Cada empresa, cada cenário é diferente. Cada operação tem a sua particularidade e deve ser analisada. Estou disponibilizando aqui o meu contato do Ulisses, nossa agenda aqui também, para atender cada um de vocês, se vocês precisarem, ou fazer reuniões em grupo, se quiserem também, para a gente ajudar vocês a encontrar o melhor regime tributário. E se precisarem de algum tipo de assessoria também, nós estamos dispostos aqui a ajudar vocês. Tá? Então, agradeço o Silvio e também, né, me coloco aí à disposição para demais dúvidas. Muito obrigado.